Então, bora ver SCPs. Detetive Void, melhor. Você conhece aquela piada que diz assim: até Deus tem senso de humor, é só ver o ornitorrinco? Bem, pessoalmente eu acho que a SCP-040 ou algo parecido criou essa estranha criatura com bico de pato. Ou então o criador do ornitorrinco pode ter concebido também a SCP-040. A anômala que mencionei é chamada de Criança da Evolução. Ela é uma menina de 8 anos do norte da Europa e é classificada como Euclides. Tem menos de 1 metro de altura e é um tanto estranha para as leis da física. A pele da criança da evolução é delicada e sensibilíssima à luz e pode se danificar até com impactos físicos leves. O cabelo rosa brilhante da criança é frágil e cai facilmente. A garota tem heterocromia, pois um de seus olhos é verde e o outro é amarelo. Seu olho esquerdo é cego e é preto onde normalmente seria branco. Apesar de seus problemas físicos, a menina possui extraordinária inteligência, muito acima da média para sua faixa etária. O estado emocional do objeto realmente corresponde ao de uma típica criança de 8 anos, levando em conta as condições de sua contenção, bem como variações naturais entre os indivíduos. A garota ganhou o apelido de Criança da Evolução por suas propriedades anômalas. Ela é capaz de recriar a matéria viva ou provocar mutações e alterações em organismos vivos. É assim que surgem as novas espécies, designadas como SCP-040-1. Os seres assim classificados adquirem comportamentos característicos diferentes depois que sofrem mutações causadas pela criança da evolução. Independentemente de suas espécies anteriores, as criaturas modificadas começam a se comportar como gatos domésticos. Essas novas espécies são extremamente leais a SCP-040, sua criadora. Com relação a aspectos físicos fenotípicos, vários cenários são possíveis. Alguns indivíduos SCP-040-1 mantêm a estrutura de seus corpos e órgãos, não tendo alterações significantes, por exemplo, só ganhando uma cauda ou chifres. Outros sofrem transformações severas e, como resultado das quais, as características externas das espécies anteriores praticamente desaparecem e a estrutura de seus órgãos internos também é completamente alterada. A criança da evolução só modifica organismos vivos e a garota faz isso exclusivamente a seu próprio critério. As alterações geralmente servem ao próprio interesse da criança, ou para seus gostos, para sua diversão ou seu conforto, por exemplo, para fazer uma viagem mais aconchegante. Eu não mencionei animais em vão, mas sim porque, na maioria dos casos, ela é capaz de alterar só os seres desse reino. Para ela é difícil transformar plantas, e a criança da evolução não é capaz de alterar micro-organismos. Como os humanos também são seres do reino animal, também estão sujeitos a terem seu corpo permanentemente alterado se interagir com a criança. Um sistema de pulverização de tranquilizante foi instalado na câmara de contenção do SCP-040, a fim de proteger o pessoal que trabalha com o objeto. Sempre que a criança da evolução se comporta de forma atípica, o tranquilizante especial é usado para acalmá-la e inibir as indesejáveis atitudes em 5 segundos. A câmara de contenção é rigorosamente controlada, principalmente por 2 funcionários. É proibida a presença de qualquer criatura quando não há experimentos, com exceção de 3 indivíduos SCP-040-1. Foi determinado pela diretoria que esses objetos não representam ameaça e que a criança da evolução tem um elo com eles e precisa da companhia deles. O objeto 040-1A foi encontrado junto com a criança assim que foi descoberta. É um polimórfico. Ele muda seu corpo voluntariamente para obter uma relação simbiótica com a garota. A criança da evolução o usa como um suéter. O objeto a protege do frio e, em troca, recebe vitaminas e minerais do corpo da criança. Esta criatura provavelmente já foi um gato doméstico, dado que uma análise genética da criatura encontrou o genoma desse animal. Além de ser capaz de mudar de forma, a criatura também pode variar sua cor e densidade. Modifica-se conforme as mudanças no ambiente externo ou de acordo com o humor da menina. O segundo animal, SCP-040-1C, provavelmente feito para diversão, é esférico e tem bolhas de gás hélio, que permite que ele flutue, e 11 membros com polegares opositores. Mas a característica mais importante da criatura é seu sistema respiratório. Foi construído de tal forma que o processo de trocas gasosas produz música. Sua seleção de notas melódicas é muito ampla, e a estrutura das composições melódicas é bastante complexa e não é vista entre as peças de compositores clássicos e modernos. Mesmo assim, o ouvinte tem a sensação de que já ouviu as músicas antes. A criança da evolução usa o SCP-040-1J para transporte. Esta criatura quadrúpede não tem olhos e tem pelos azuis e rosas. A larga boca da criatura possui dentes não afiados. A criatura pode escalar paredes e tetos quando quiser.
A criança brinca com seus animais de estimação nos intervalos entre suas aulas, realizadas conforme o calendário escolar regular. Cerca de 2 vezes por mês, a garota passa por exames psicológicos, para que a diretoria saiba se a criança precisa receber mais brinquedos e entretenimento. É importante mencionar que a primeira pista que encontrei sobre a existência deste objeto foi em um jornal local. Todas as impressões de um certo dia que a fundação conseguiu achar foram queimadas dentro de 3 dias. A informação não foi encontrada sequer na internet, mas consegui obter uma página do jornal na qual uma matéria descrevia a ressurreição de um homem. Dizia que o professor de biologia Evan Rose foi visto no norte da Pensilvânia 2 semanas após sua morte por derrame. Apesar de ter sido um homem educadíssimo e erudito, sua versão ressuscitada tinha o mero intelecto de uma criança. Essas informações lembram um experimento que a fundação realizou para reviver mortos com a ajuda do SCP-040. A criança ressuscita mortos só se houver algo vivo junto. No decorrer do experimento, a criança da evolução combinou 3 ratos cinzas com um cadáver humano, trazendo o corpo de volta à vida. Mas o homem não se lembrava de nada da sua vida anterior. E sua mente, como no caso do professor, era tão inteligente quanto a de uma criança. O cadáver do experimento da fundação e o corpo do professor do jornal provavelmente não são da mesma pessoa. Todos os SCP-040-1 criados pela criança anômala são eliminados imediatamente após a conclusão dos experimentos. Além disso, pelo que sei, não há uma sede da fundação no norte da Pensilvânia. Além disso, o corpo vivificado do professor ficou sob observação antes de ser colocado sob contenção na fundação. Eu presumo que havia um laboratório secreto na Pensilvânia onde o SCP-040 foi encontrado. A localização desse laboratório não consta nos documentos da fundação, mas eles apontam que outras 15 crianças foram encontradas ao lado da criança da evolução. Os registros afirmam que elas não possuíam propriedades anômalas. Então receberam amnésicos e foram colocadas em um orfanato, já que seus pais não puderam ser encontrados. Suponho que essas crianças realmente não tinham propriedades anômalas. De acordo com a SCP-040, alguém chamado Sr. Green cuidava delas. Parece que ele convenceu a garota de que ela não tinha pais ou parentes. Babás cuidavam das crianças em um laboratório. Davam comida e brincavam com as crianças. Caso se comportassem bem, elas podiam assistir a filmes. Se fizessem baderna, ficavam presas em seus quartos. Às vezes, as babás colocavam capacetes com sensores nas cabeças das crianças. Acabavam usando-os quase sempre. O objeto conta que cada criança tem um número, assim como tem o pessoal da fundação. Quando descobri sobre o Sr. Green, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi sobre o Dr. V. Goldbrook, já que ele também realizava experimentos em crianças. De qualquer forma, depois eu descartei essa ideia. É que as características psicológicas de Goldbrook e Green são diferentes. SCP-040 descreve o Sr. Green como um homem muito bondoso. Era humilde e sempre era gentil com as crianças. Goldbrook era, na verdade, o contrário. A garota ciborgue, ou SCP-191, até hoje tem muito medo de ser oprimida por fazer qualquer coisa que desperte a ira do médico. Então parece mais provável que haja outro médico por aí que também pode criar anomalias. Para ter certeza disso, será necessário visitar o norte da Pensilvânia. Mas há outro sério problema. Os protocolos da Fundação expressam que haja constante vigilância na área onde a SCP-040 foi descoberta. A Fundação teme que a instituição que abrigava o objeto possa se instalar novamente no mesmo local. Então, se eu tropeçar no campo de visão da Fundação, eles provavelmente vão me pegar e me prender. Mas esses riscos nunca me pararam. Na localização do suposto laboratório onde a SCP-040 foi descoberta, há um antigo armazém. Não foi difícil encontrá-lo, considerando o grande número de agentes que há no ponto de interesse. Primeiro, eu enviei alguns drones ao local para investigar. Eu previ que os agentes os derrubariam usando armas de fogo. Os drones me indicariam de que lado os agentes estavam atirando. Assim eu saberia por onde eu poderia entrar. Mas percebi que os agentes cercaram completamente o território, pois suas balas vieram de todos os lados. Como o plano A não foi bem sucedido, tive que ir até o laboratório por debaixo da terra. Antes da existência do laboratório, aquela área era industrial. Exigia um sistema especial de esgoto para lidar com a grande quantidade de resíduos industriais produzidos. Encontrei um caminho através desse sistema de esgoto, mas foi muito ingênuo da minha parte assumir que não haveria nenhum agente no próprio armazém. 3 agentes estavam bem no fim da tubulação, bloqueando a entrada. Porém, minha jornada através desses tubos subterrâneos de esgoto acabou não sendo em vão. É provável que os agentes estejam só no armazém, e não nos canos que levam até ele. A 10 metros do armazém encontrei um esconderijo com 7 jalecos brancos, um terno masculino, 6 camisetas femininas e pares de calças. Nada disso me interessava. Mas em um dos bolsos encontrei um documento destinado a Charles Green. É provável que o Sr. Green e as babás tenham fugido pelo esgoto quando agentes da fundação invadiram o prédio.
Havia roupas reservas no esconderijo dos citanos. Eles deixaram seus jalecos, trocaram de roupa e fugiram. Na pressa da fuga, o Sr. Green deixou o documento no bolso do jaleco. Agora, com esse documento, não deve ser difícil localizar o Sr. Green. Ou pelo menos foi o que eu pensei quando o encontrei, mas eu estava errado. Só na Pensilvânia encontrei cerca de 400 pessoas chamadas Charles Green. E em todos os 50 estados daqui há 10 mil. Se esse Green for bom das ideias, deve estar bem... Então é isso, olha, quanto falta pouco, então, e adeus.